Vamos lá. O filme do Adão Negro tá pra estrear nos cinemas, e vamos ter o carismático Dwayne The Rock Johnson como protagonista do filme. É verdade que a nossa querida DC vem tendo dificuldades de manter o universo cinematográfico coeso como a Marvel vinha conseguindo fazer até pouco tempo atrás. Mas será que agora, com o nome de peso como The Rock, o DCU finalmente deslancha? Fala aí galera, beleza? Eu sou o Elivelto e esse aqui é mais um vídeo do Infinite Quest. Bem, os nerdolas de plantão já sabem muito bem quem é o Adão Negro, mas e quem vai assistir o filme só por causa do The Rock? Então para esse pessoal eu preparei um resumão maroto de quem diabos é esse personagem. Bem pessoal, o Adão Negro está intrinsecamente ligado ao Shazam, então para quem vai ver o novo filme é bom dar uma assistida no filme de origem do Shazam de 2019, até porque eu não vou contar essa história aqui não. Antes de tudo eu tenho que informar que a DC tem 3 cronologias oficiais: pré-crise, pós-crise e Novo 52. Pré-crise narra basicamente tudo o que aconteceu antes da história de 1985 e 86, chamada Crise nas Infinitas Terras. E galera, basicamente é uma galhofa total. Pós-crise, como vocês já devem ter percebido, é tudo o que acontece depois disso aí. E Novo 52 é tudo o que acontece depois da história do Flashpoint, que é um evento da DC causado pelo Flash, mas eu também não vou explicar essa história aqui não, porque é muito complicado. O Adão Negro tem história de origem nas 3 cronologias, ou seja, um monte de reboot que só vai atrapalhar na hora de você ler um quadrinho da DC. Da pré-crise, como eu falei, é uma galhofa total. Basicamente, o Tech Adam, que é o nome original do Adão Negro, ganha poderes do mago Shazam, por ser justo. Vale lembrar que essa história de origem do Adão Negro se passa no Egito, e os poderes que ele recebe vêm justamente dos deuses egípcios que compõem as siglas que formam o nome Shazam. E cara, eu vou falar errado todos esses nomes, mas vamos lá. O S vem do deus Shu, que é que dá o poder de resistência e invulnerabilidade ao Adão. O H vem de Hershef, que é o deus responsável pela força sobre-humana de Adão Negro. O A é de Amon, responsável pelo poder que se manifesta como raios. O Z vem de Zonga, ou Thoth, que é responsável pela sabedoria. O outro A vem de Anpu, que é responsável pela velocidade. O M vem de Mentu, que é responsável pela coragem do Adão. Mas continuando a história, depois de receber os poderes, o Adão simplesmente se corrompe e vira um babaca. Rouba o trono do faraó e decide que vai dominar o mundo. Então o mago dá um pé na bunda egípcia dele tão forte que o cara vai parar lá do outro lado do universo, e pra voltar o Adão leva 5.000 anos, que por pura coincidência do destino, é justamente quando Billy Batson é escolhido pelo mago para receber os poderes de Shazam. Pra tu ver como o coitado do mago ficou traumatizado por causa do Adão. O cara demorou 5.000 anos pra conseguir confiar em outra pessoa. Mas beleza, essa altura o Billy Batson já tinha compartilhado o poder do Shazam com todo mundo que ele conhecia e formado a família Shazam. Então rola a maior pancadaria entre a família Shazam e o Adão Negro. Mas o Adão era brabo demais e não tava nem sentindo a porrada que os caras tava dando. Então um calvo qualquer lá da família Shazam tem uma ideia tão idiota que acaba dando a volta e dando certo. Que é basicamente um truque idiota pra fazer o Adão Negro falar a palavra Shazam. Eu avisei que era galhofa. Supostamente um dos poderes do Adão era a sabedoria, mas aqui ele esquece disso e acaba falando realmente a palavra Shazam. E morre do jeito mais estúpido possível, virando um saco de ossos já que tinha 5.000 anos. E a única coisa que impedia ele de envelhecer eram os poderes do Shazam. E é isso, ele morre. Daí depois ele volta por causa do Dr. Sivana, mas nada disso vai importar porque lá vem o reboot da Crise das Infinitas Terras. Na cronologia do pós-crise, a origem do Adão Negro é um pouco diferente. Aqui o Tech Adam ainda ganha poderes do mago Shazam, por ser justo, mas os deuses que compõem a sigla do nome Shazam mudam um pouco. Eles são, respectivamente, Shu, Eru, Amon, Zerut, Atom e Mehen. E com certeza eu falei tudo errado. Apesar disso, as habilidades do Adão Negro seguem as mesmas, então no fim, não mudou nada. Só que dessa vez, após receber os poderes, Tech Adam não vira um babaca do nada, o que faz muito mais sentido com o personagem. Muito pelo contrário, vira um verdadeiro herói para seu povo. Inclusive mantinha uma aliança com o Príncipe Khufu, que futuramente reencarnaria como Gavião Negro. Sim, esse mesmo aí do filme. Acontece que nessa versão o mago Shazam tem uma filha maligna, que é responsável por seduzir e corromper Tech Adam. Então aqui temos um Adão Negro com uma cara muito mais de anti-herói do que de vilão. Quando eu falo cara, eu tô falando de personalidade, não de cara de rosto, tá? Porque isso aí a gente vai falar mais pra frente. Após Ted se corromper, o mago renomeia como Adão Negro e sela sua alma e poderes em um escaravelho. Pois é, nada de chute na bunda dessa vez. O escaravelho e o corpo do Adão Negro são trancados no templo de Ramsés, isso até que nos anos 90, 3 arqueólogos destrancam o sarcófago, onde Adam estava. O grupo de arqueólogos era formado pelos pais de Billy Batson e um descendente de Tech Adam, que se chamava Theo Adam. Eu sei. Daí pra frente é uma farofada total. Theo mata os pais de Billy, usa o escaravelho, o Adão Negro possui o cara e ambos habitam o mesmo corpo.
Rola porrada entre o Shazam, que é o Billy, o Adão Negro, que é o Theo. A filha maligna do mago Shazam aparece e descobrimos que o Theo Adam só fez o que fez porque queria libertar a alma da irmã, que estava morta. Adão toma controle total do corpo, blá blá blá. Ele vira herói, depois vira vilão, depois vira anti-herói e nada disso importa porque adivinha. Isso mesmo, reboot. A partir do Flashpoint, meio que as cronologias anteriores não importam tanto do ponto de vista do que realmente é canon. Esse evento dá origem aos Novos 52 e com isso uma nova origem também para o Adão Negro. Estamos novamente ao Egito, só que não, pois aqui é um antigo país fictício chamado Kahndaq. Nessa nova origem, seguimos a história de um garoto que era escravo de um povo bárbaro e cruel. Seus pais foram mortos e o garoto passava meses sendo obrigado a trabalhar, sofrendo torturas nas mãos dos bárbaros. E tudo o que lhe restava era rezar por ajuda. Suas preces não foram em vão e seu tio o resgata, apesar de que no processo acaba se ferindo gravemente. Ambos fogem e quando acham que é o fim, o Mago Shazam se teleporta para a Pedra da Eternidade. A Pedra da Eternidade é tipo o QG do Mago Shazam. Nesse momento você deve estar pensando, poxa, legal né, dessa vez mudaram bastante a origem do Adão Negro. O Tete Adam até é uma criança igual ao Billy agora. Mas não é bem assim não, viu? Continuando, lá na Pedra da Eternidade, eles encontram um mago, que aqui tá bem mais estiloso. Então o garoto é escolhido para receber os poderes de Shazam. Tudo isso porque sua nobreza era tão grande que para salvar o tio ele resolve compartilhar os poderes. E o mago permite. Tá, mas vamos lá para a primeira reviravolta. Acontece que o nome do garoto era Aman e seu tio era o Tete Adam. Agora com poderes, os dois voltam para libertar seu povo. Mas como o garoto era todo paz e amor, queria resolver tudo numa boa, de forma justa. Enquanto que Tete Adam queria matar todos os bárbaros. Então como um adulto responsável, Tete resolve fazer o que qualquer pessoa sensata faria. Que é mandar o próprio sobrinho para o além. Como novo governante de Kahndaq, Tete Adam era justo com seu povo e cruel com a oposição e inimigos. Mas é claro que com o uso indevido dos poderes o mago não ia deixar barato isso. Então ele e o mago saem no tapa, e no fim Adão Negro é selado junto com seus poderes. Ou seja, é praticamente a mesma história de antes de como que o poder pode corromper uma pessoa justa. Só que aqui, Tete Adam não recebeu os poderes por merecimento, e sim por compaixão do seu sobrinho, o que deixa toda essa lição de moral meio vazia. Mas beleza, né? Com uma história de origem assim, agora tá claro que o Adão Negro, nessa nova cronologia, é um vilão nato, né? Não é? Bem, depois de ser selado, o Adão Negro obviamente consegue voltar nos dias atuais. E é claro que ele vai sair na mão com o Billy Batson, vulgo Shazam, fazendo claramente um papel de vilão do herói. E é claro que ele, como todo personagem de quadrinho, acaba morrendo em alguma hora, né? Depois volta à vida, depois vira anti-herói e tudo mais. Muita coisa acontece, então recomendo ler os quadrinhos para um entendimento maior. Mas o que importa aqui é que nas edições mais recentes, a DC parece estar tentando transformar o Adão Negro em uma espécie de herói, o que eu pessoalmente acho muito bizarro, porque de longe essa é a versão de origem mais vilanesca do Adão Negro. Poxa, o cara matou o próprio sobrinho. E inclusive a DC vem alterando os aspectos físicos do suposto vilão. Até porque aparentemente só dá pra ser um personagem bondoso se você for bonito, né DC? Mas bom, esse foi o máximo que eu consegui resumir das origens do Adão Negro. A pergunta que fica é, qual delas que a DC vai adaptar no novo filme do The Rock? Quer dizer, digo, do Adão Negro. Eu particularmente acho que vai ser uma mistura da origem da pós-crise com as dos Novos 52. Mas é claro, sem a parte do sobrinho morto, né? Talvez até aprofunde mais a relação entre Gavião e Adão Negro. E acontece que tendo Dwayne Johnson, no mínimo eu espero algo divertido com muita ação. Nessa altura, se você vem do futuro, o filme já deve ter estreado. Mas agora nesse momento, o hype é real. E de uma coisa eu tenho certeza. A hierarquia de poder no DCU está prestes a mudar. He got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. Now leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. Could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they drive the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives. You create thoughts. Never waste time. You got one shot. You got one life. Better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5. No mean boss. Just my life and free thoughts.
try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they drag the chains, you can say no, free me.